Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha guiar essa nossa meditação, especialmente você que está aí exatamente nesse momento. São 3 horas da manhã aqui no Brasil e você está aí já se preparando para orar, entrar em oração e buscar a presença de Deus. E por falar em buscar a presença de Deus, eu queria tecer um comentário, uma observação, uma inspiração que Deus nos deu. Muitas vezes eu já li esse texto e não falou tão forte quanto falou neste exato momento. E eu quero passar isso para vocês em primeira mão. Jesus disse assim para a multidão, diz o texto sagrado, e chamando Jesus, né? Chamando a si a multidão. Ai, meu Senhor. Você sabe que quando a gente lê a Bíblia, normalmente a gente vai lendo, né? Vai lendo, e vai passando. E vai deixando de pegar o espírito da palavra. Às vezes só pega a letra, mas não pega o espírito da palavra. E quando Jesus diz lá em Marcos 8:34, ele diz assim, e chamando para si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, quer dizer, Jesus ajuntou as multidões, a multidão, junto com os seus discípulos, todos, sem exceção, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Doutra feita, Lucas, o médico, capítulo 9, versículo 23, diz assim, e dizia a todos, Jesus dizia a todos, tanto a multidão quanto os seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí você vai dizer, bem, é o que eu faço. Eu vou na igreja, eu sou fiel nos meus votos, nos dízimos, nas ofertas. Eu não faço mal a ninguém. Eu não sou uma pessoa que viva no pecado, como eu tenho visto tanto por aí. Não. Eu sou uma pessoa até que estou bem. Eu sou em paz. De certa forma, eu estou em paz comigo. Mas eu tenho um problema. E o meu problema é que eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu faço tudo certinho, mas eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu estou na igreja há tantos anos,
5, 10, 15 anos. E não aconteceu. Por quê? Por quê? Muito forte, né? Por quê? Eu vou responder para você agora. Por quê? Por quê? Por quê, hein? Eu creio que agora Deus nos dá a resposta. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que quer dizer isso? Negar a si mesmo é deixar a si mesmo em segundo plano, ou terceiro plano, depois do Senhor Jesus. É isso. Mas como? Simples. Jesus está dizendo aqui para que a gente possa segui-lo, ele tem que ser o primeiro. Mas não o primeiro apenas quando está na igreja, ou quando, por exemplo, se reúne nesse momento com outras pessoas para orar. Não. Ele tem que ser o primeiro 24 horas por dia. Em outras palavras, os nossos pensamentos têm que estar nele. E isso significa desapegar-se das coisas deste mundo, das pessoas deste mundo, das pessoas que ocupam ou têm ocupado o primeiro lugar na nossa mente. A gente tem que deixar tudo. Lembra que Jesus falou esse discurso, deu essa palavra? Aí um jovem rico, ele disse, um jovem disse para Jesus: Senhor, deixa-me ir sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: não. Se você quiser vir após mim, deixe os mortos, ou deixa aos mortos espirituais, claro, enterrarem seus próprios mortos. Quando a gente fala em morto, a gente logo pensa em quê? A pessoa morreu, quer dizer, se separou da gente. O ente querido que morreu, quer dizer, separou da gente. Essa é a clareza, a expressão da morte. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus falou para Adão: olha, não coma do fruto daquela árvore, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Adão comeu, a Eva também comeu, mas eles não morreram imediatamente. Não, eles viveram muitos anos, mas eles já estavam mortos para Deus, quer dizer, separados de Deus. E o que separa o ser humano de Deus é o pecado. O pecado é justamente a pessoa colocar o seu coração, a sua alma, seus sentimentos, seus pensamentos em qualquer coisa deste mundo e deixar o Senhor, por exemplo, em segundo lugar ou em segundo plano. Isso é pecado, porque está escrito o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é a cruz.
Primeiro é a haste vertical da cruz. O segundo mandamento são os braços da cruz. Então, quando Jesus fala, dizendo assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro, quem tem que ser? Deus. Ele tem que ser o primeiro. Nada pode estar no lugar dele. Então, aí a gente responde aquela pergunta, por que eu não recebi o Espírito Santo, bispo? Porque eu estou tanto tempo na igreja. Aí vem aquela tecla que nós temos batido contra a religião ou a religiosidade. Quando a pessoa se apega a uma religião, ela coloca toda a sua força, o seu coração ali. E há até aqueles que são fanáticos pela sua religião, pela sua religiosidade. E pensam que seguindo aquela religião estão seguindo Jesus, quando na realidade não estão. Tanto é que ficam anos e anos dentro da religião, da igreja, qualquer que seja a igreja, qualquer que seja a religião, ficam anos ali e não recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque o coração não está no Senhor Jesus. Ele não é o primeiro. O coração está longe de Deus. Por isso o profeta Isaías falou e Jesus repetiu, este povo, referindo-se aos religiosos judeus, este povo honra-me com os lábios. E é fácil honrar a Deus com os lábios. Aleluia, glória a Deus. Até os papagaios fazem isso. Não é? Papagaio fala, olha, aleluia, aleluia. Mas o coração está longe de Deus. Então, esta é a verdadeira razão do porquê muitas pessoas estão na igreja, são leais, são corretas, fazem as coisas direitinho, mas não recebem o Espírito Santo, porque o coração está apegado, seja ao filho, à filha, ao marido, à mulher, à amante, o amante, está apegado à casa, está apegado às coisas desse mundo, está apegado aos seus sonhos, aos seus projetos pessoais, está apegado aos seus estudos, está apegado a qualquer coisa dessa vida, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, Por exemplo, esse jovem disse, Senhor, deixa-me sepultar meu pai. Ele disse, não, se você quer me seguir, deixa para os mortos enterrarem seus próprios mortos. Porque quando a pessoa está separada de Deus, ela está morta para Deus. Lembra do caso de Lázaro? Jesus falou, ele não está morto, ele está dormindo. Não, Senhor, ele já morreu. Aí Jesus disse, tá bom, ele já morreu. Eu vou lá ressuscitá-lo. Mas Jesus considera, isso está escrito, ele considera que aqueles que o seguem já deixaram a morte, já venceram a morte e estão junto dele. É o que ele mesmo diz. Ele disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Pode morrer para o mundo, para os parentes, pode se separar de todo mundo, de todas as pessoas, mas para Deus não está morto, está vivo. Entendeu, amiga e amigo? Então, entenda que a morte que tem assustado tanto neste mundo as pessoas, ela é a separação de Deus. Por isso as pessoas morrem. Mas quem vive e crê no Senhor Jesus Cristo, isto significa que ele é o primeiro na sua vida,
ele é o cabeça, o relacionamento da pessoa com ele é a haste vertical da cruz, isso aí está feita, fincada na terra, da terra para o céu e do céu para a terra, em resposta dele para com a pessoa que o tem em primeiro lugar, então já é mais simples colocar os braços dessa cruz para formar, então, a verdadeira cruz que nós temos que carregar dia após dia após dia. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Se não houver essa cruz formada, não há batismo com o Espírito Santo. Não há. Porque a pessoa, às vezes, ela está tão apegada a outra pessoa, aos filhos, aos pais, ou qualquer coisa desse mundo, que ela se esqueceu da haste vertical, que é a principal. Porque sem a haste vertical da cruz, não há cruz. Não há cruz. Aí você vai dizer, realmente, mas também sem os braços da cruz não há cruz. Claro, lógico. Mas, pelo menos, a haste vertical, que é o relacionamento você e Deus, um relacionamento íntimo, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu vejo dessa forma, eu creio assim. Eu creio com todas as minhas forças que tem que ser assim, porque é o que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, olha só, se alguém quiser me seguir, é a haste vertical da cruz. Se alguém quiser vir após mim, quer dizer, se aliar comigo, se casar comigo, crer em mim acima de qualquer coisa e qualquer pessoa deste mundo, desta vida, isso que significa, é o que significa viver e crer no Senhor Jesus. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Não há morte para essas pessoas, porque o relacionamento daqui, da terra, para com o Altíssimo é perfeito. A pessoa o tem como primeiro na sua vida. E é difícil. É difícil a pessoa se desapegar de outras pessoas, especialmente a mãe gerou um filho, o filho é uma belezinha, a filha é uma lindeza, uma coisa maravilhosa, perfeitinha. Então, a tendência é a mãe ou os pais colocarem aquela criança em primeiro lugar. E isso aí é pecado. Isso aí é separação. Ou você está ligado com Deus, ele é o primeiro na sua vida, ou ele não faz parte da sua vida. E, portanto, você continua morta ou morto. Por quê? Porque você e ele não têm aliança, não têm casamento, não há comunhão. E isto, minha amiga, só é possível pela fé. E quando há essa fé pura, simples, mas verdadeira, que quer dizer essa aliança, essa crença, essa vida, você vive e crê em Jesus sobre todas as coisas, não importa se tem que enfrentar os leões, não importam as tribulações, não importam as lutas, não importam os problemas que enfrentemos neste mundo. Quando se vive e crê no Senhor Jesus, de verdade, então a pessoa
tem uma aliança com ele, um casamento com ele, uma comunhão com ele. E aí sim, ela verdadeiramente, é o que ele diz aqui, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negar a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, enfim, tem que negar a si próprio, tem que negar a si mesmo. E tome a sua cruz. Aí sim, a cruz é formada. Você negou a si próprio, abandonou a sua vida, entregou na mão do Senhor Jesus, então agora ele é o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro. E aí sim, forma-se a haste vertical da cruz. E aí sim, a pessoa pode segui-lo, viver e segui-lo dia após dia após dia, até a volta do Senhor. E é óbvio, quando a pessoa faz isso, e o batismo nas águas, o que é o batismo nas águas? Chamado batismo de arrependimento. O batismo nas águas, o batismo de arrependimento, a pessoa enterra a sua carne, a sua vontade, suas paixões, seu coração. Ela está desapegada das pessoas, das joias, das riquezas, de tudo deste mundo. Porque sabe que esse mundo vai passar, não vai ficar pedra sobre pedra, vai tudo pegar fogo, vai queimar e já está a arder, a coisa já está pegando fogo por esse mundo afora. Então, a gente entende por que muitas pessoas estão há anos na igreja, mas não recebem o batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus não é o primeiro, não tem sido o primeiro em sua vida. E não adianta ser o primeiro, não adianta Jesus ser o primeiro apenas quando você está buscando, fazendo vigília. Por exemplo, amanhã nós estaremos fazendo uma vigília aqui no templo, vai ser uma vigília menor, mas eu quero só deixá-los preparados para aqueles que quiserem participar. Amanhã, depois da reunião, imediatamente nós vamos entrar numa vigília. E eu vou estar presente, eu vou conduzir essa vigília. Não que eu seja melhor do que os outros, nada disso, mas eu quero fazer isso porque essa é uma inspiração que Deus me deu, eu quero dar para vocês. Então, se você estiver disposto a sacrificar um pouquinho mais as suas horas, amanhã nós vamos tratar do assunto que nós temos falado, aquela paz, a paz de Deus, que sem fé não é possível, sem entrega não é possível, sem desapego às coisas desse mundo, sem desapego às pessoas deste mundo, nós devemos amar o nosso próximo, mas não podemos nos apegar a nada nesse mundo, a ninguém e a nada, senão o primeiro tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, abriu mão do seu primogênito, quer dizer, o seu primeiro filho. Ele abriu mão do seu único filho, que era o primogênito, ou o único filho, o unigênito de Deus, justamente para que ele pudesse gerar os demais filhos. Então, em Jesus, quando nós o temos como nosso Senhor, a quem servimos, a quem amamos, a quem adoramos,
a quem deixamos ocupar o trono do nosso coração, aí sim, aí você recebe o Espírito Santo. Você tem o direito. Você pode bater o pé no chão e dizer, Senhor, agora você não pode reclamar. Está tudo na tua mão, eu entrego toda a minha vida. Mas, repito, não é só num momento que você está na igreja, por exemplo, agora, nesse momento, né, orando, buscando a presença de Deus. Não, é 24 horas por dia, ele tem que ser o primeiro. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Muito forte isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, quando a pessoa realmente nega a si própria para seguir Jesus, ela recebe o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível a pessoa se manter na fé. É impossível. Eu creio assim. Eu creio de todo o meu coração. É impossível. Sem a direção, orientação, inspiração do Espírito Santo, é impossível uma pessoa seguir Jesus. Porque você não vê Jesus, você não toca em Jesus, você não sente Jesus, mas o Espírito Santo, sim. Você sente o Espírito Santo. Sabe quando? A paz. A paz. Ele é a paz que Jesus prometeu. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Então, o Espírito Santo é o Espírito da paz que todos os que negam a si mesmo e seguem Jesus, o colocam como primeiro lugar nas suas vidas, o recebem e, obviamente, sentem isso. Então, essa paz é muito superior ao dom de línguas ou qualquer outro dom, porque é o próprio amor. Lembra que Paulo fala a fé, a esperança e o amor, lá em 1 Coríntios 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Quem é o amor? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, vamos falar mais a respeito disso amanhã, tá bom? Ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, você está morta para ele, ou morto para ele. Se ele não for o primeiro, não tem vida. Quando uma pessoa é justificada pela fé no Senhor Jesus Cristo, então há reconciliação com Deus. Há reconciliação, a vida com Deus. E essa comunhão não é quando está na igreja, ou quando está orando, ou quando está participando de vigília, não. Essa comunhão com Ele dura por toda a vida, 24 horas por dia. Seus pensamentos, seu coração, enfim. Você está sempre pensando em como agradar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí há uma cruz formada. Você e ele, a haste vertical da cruz. E então vem as demais pessoas, ou especialmente o marido ou a esposa. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.